Ele pagou a dívida externa, aumentando a dívida interna do país. Ou seja, pegando um dinheiro 4 vezes mais caro para pagar o mais barato. É bom que você ressalta isto. E hoje, essa dívida já bate, então, os 347 bilhões de reais. Nós tínhamos 21 ministérios em 2002. Hoje nós temos 39 ministérios, que nós sabemos o porquê da criação desses ministérios. Aumentou mais de 85% os ministérios. Os cargos comissionados, era 18 mil cargos comissionados em 2002. Hoje nós já ultrapassamos a casa dos 26 mil cargos comissionados. Então nós não teríamos que aumentar impostos, esse governo. Teria que baixar o custo do Brasil e fazer mais com menos. Senhor presidente, por outro lado, não poderia deixar de me manifestar que, infelizmente, não estamos começando o ano bem, como eu disse. E com um profundo pesar que observa as primeiras medidas econômicas deste novo mandato da presidente Dilma, indo na contramão dos objetivos que todos nós almejamos para o Brasil. Um país que possa desenvolver economicamente, que reduza as desigualdades sociais, que estimule o empresário a produzir e a investir e que encoraje a criação de empregos e postos de trabalho. Enfim, um país de oportunidade e incentivos a quem quer trabalhar de forma séria e honesta. Infelizmente, abriu-se o saco de maldades com medidas que a presidente Dilma, de forma tão enfática, afirmou durante toda a sua campanha eleitoral que não iria fazer. Parece, senhor presidente, que a fatura de ano de descalabro na nossa política econômica chegou. A presidente Dilma, por conta de sua própria postura dos últimos anos, desprezando a alerta da oposição, que indicava o desastroso caminho crescente de gastos públicos, distorções e intervencionistas na economia, corrupção, desvios, e agora recebe uma verdadeira herança maldita do seu próprio governo anterior. Que ironia da história, senhor presidente. E agora, senhor presidente, querem empurrar esta fatura mais uma vez para o bolso do cidadão brasileiro. Cidadão este, já cansado de tanto pagar impostos, ostentamos o vergonhoso título de uma das maiores cargas tributárias do mundo, que já representa mais de 36% de todas as riquezas produzidas neste país. Ao mesmo tempo em que o Estado brasileiro, inchado, como eu disse, ineficiente, não provê o básico em serviços públicos para a população. O país caminha para a recessão, nas palavras do próprio ministro Levi. Engano dele, já estamos em recessão. E, ao invés de estimular o investimento e diminuir o desperdício com o dinheiro público, o governo escolhe aumentar tributos sobre a população brasileira, ao mesmo tempo em que eleva a taxa básica de juros, que continua sendo uma das maiores do mundo. É incompreensível, senhor presidente, que o governo tenha aumentado o tributo sobre o combustível neste momento. Isso trará consequências diretas na inflação, que já terminou o ano passado muito acima da meta. Ao dobrar o imposto sobre o crédito, a presidente Dilma ignorou o forte impacto no consumo das famílias, dificultando a tomada de empréstimos. Consequência dessa medida, por si só, já causará enorme prejuízo à economia, pois, como sabemos, o crédito é fundamental importância para a aquisição de bens e serviços e a realização de investimentos produtivos. Isso em um momento em que o consumo das famílias brasileiras desacelera, e assim como a receita do setor de serviço, que apresentou queda real de 4,7%. Da mesma forma, senhor presidente, o aumento do PIS e da COFINS sobre produtos importados com a mera finalidade arrecadatória é mais um tiro no próprio pé da nossa economia, pois avançará ainda mais a inflação no dia
no dia a dia da população. Aqui nós tínhamos que aumentar a nossa produção, aumentar a nossa oferta de produtos, nós tínhamos que incentivar os nossos empresários. Aqui não, nós estamos desestimulando as nossas indústrias. Em uma economia moderna e globalizada, onde as cadeias produtivas estão cada vez mais integradas e a maior parte das transações comerciais ocorrem infrafirmas, esta medida representa retrocesso e trará consequência danosa até mesmo para as nossas exportações, as quais necessitam de insumos de outros países para serem competitivas internacionalmente. A conta dos últimos anos sobrou até para os cosméticos, com a equiparação do setor atacadista à indústria. Ou seja, IPI para quem comercializa. Só no Brasil que eu consigo ver isso. É uma inconstitucionalidade, nós vamos mostrar isso. Também não entendo como ser possível, senhor presidente, a majoração de tributo regulatório como a CID, combustível, o IOF, com objetivo expressamente arrecadatório, o que representa verdadeiro desvirtuamento de suas finalidades extras fiscais. O governo claramente se utiliza do menor esforço possível para fechar as suas contas públicas. Não vemos de forma consistente tentativa de melhoras, melhor dizendo, as contas públicas, que tivemos no primeiro déficit de 17,24 bilhões de reais em 17 anos, por meio de corte de despesa, combate efetivo à corrupção e eliminação de desvio e ineficiência da máquina pública. Somente na Petrobras, o prejuízo totais chegam a 88 bilhões de reais. Veja só, conforme levantamento realizado pela própria empresa, pela própria Petrobras. O governo não precisa aumentar ainda mais impostos sobre a população brasileira, que já está no limite. Pode apenas recuperar tudo o que foi roubado dos cofres públicos nos últimos anos das empresas estatais para prejuízo de 3,2 bilhões de reais. Realiza investimentos bilionários sem nenhum controle, sem nenhum mecanismo interno de supervisão, o que até um pequeno comércio de esquina possui. Isto é lamentável. E aí vem essa medida, a medida provisória 66 e a 667, onde o governo federal quer injetar na Petrobras mais 45 bilhões de reais do povo brasileiro. Ou seja, rouba o dinheiro do povo e agora, então, com o próprio dinheiro do povo, quer repor o caixa da nossa querida Petrobras. Além de todas essas medidas tiradas do saco de maldade da presidente, o ministro Levi ainda menciona a possibilidade de aumentar o imposto de renda de pequenas empresas, que hoje 80% do nosso desemprego é dado por essas pequenas e médias empresas. Quer aumentar os impostos das pequenas empresas. Eu estou adiantando, senhor presidente. O governo, senhor presidente, ao invés de trabalhar para avançarmos numa verdadeira reforma tributária que estimule os investimentos, reduza as distorções, acabe com a cumulatividade dos tributos e diminui a regressividade dos impostos indiretos, prefere buscar atalhos arrecadatórios. As contas externas do Brasil apresentaram em 2014 o maior rombo desde 1947. Veja só, um déficit de 90 bilhões de dólares, um verdadeiro recorde do governo Dilma, fruto das políticas erráticas dos últimos anos, que afastou o investimento estrangeiro e não estimulou o aumento e a diversificação das nossas exportações. Muito dependentes de commodities agrícolas, cujos preços despencaram nos últimos anos. Estou terminando, senhor presidente. O risco de racionamento está cada vez mais próximo. Estou me tratando aqui de energia elétrica, resultado da desastrosa política intervencionista do governo no setor.
chegamos já ao absurdo de ter que importar energia elétrica da Argentina. E os consumidores terão que cobrir o rombo de 23 bilhões de reais na conta do desenvolvimento energético, devido à malfadada política de subsídios pelo governo. A presidente Dilma anunciou em 2003, durante o pronunciamento dela em cadeia nacional de rádio e TV, e eu sinto dizer, de forma irresponsável, a redução de 18% na tarifa da energia. Senador, mas é porque nós temos a posse de um senador e muitos colegas inscritos. Por gentileza, Vossa Excelência nos ajudar. Então aconteceu, e agora estamos aí diante de um grande caos. Pois bem, senhor presidente, agradeço a vossa atenção e a sua compreensão, que dê como lido todo o meu discurso, e agradeço então a Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu peço